Sinto que a gente, como eu, já passou por momentos de angústia, aflição, ou tá passando nesse momento e por isso o universo te trouxe esse vídeo. Deus e eu temos um recadinho pra você. Ei, Denguinho, tu deixa um like aí pra mim, por favor? Hein? Alô, alô, quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus! Eu sou Uma, sejam muito bem-vindos ao seu canal de oráculos e espiritualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, por favor, que a gente tem vídeo de segunda a sexta às 18 horas, tá bom? Tudo com o intuito de te fazer expandir, crescer, se conectar com a sua essência e viver uma vida mais feliz. E a gente vai falar aqui hoje do quê? A gente veio falar de uma pessoa muito especial chamada Jesus Cristo, ele mesmo, e sobre a ótica dele, não a ótica, né? Eu diria mais a vivência dele acerca de que Deus provém as suas criações, ou seja, nós e todas as outras coisas, né, que foram criadas. E nós temos o direito de acessar essa providência, só que a gente se desconectou dela. E aí eu vim conversar com vocês sobre isso e sobre, de repente, como se reconectar com essa energia, como resgatar aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu por essência, muito mais que direito, né? Porque aqui a gente não tá falando de merecimento, aqui a gente não tá falando de obrigação, aqui a gente tá falando de essência, de condições naturais, de verdade. E a condição natural de Deus, eu vou chamar Deus porque aqui a gente tá falando de Jesus Cristo, e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, você provavelmente é cristão, mas só que Deus tem outras facetas, né? A gente pode chamar de energia criativa, cada religião chama de um jeito, mas a gente tá falando aqui daquela energia primordial que deu origem a todas as coisas, né? Que tá presente em tudo, que dá forma em tudo, a mente universal. É isso que a gente fala quando a gente tá falando de Deus, que não necessariamente precisa ser tratada no masculino, né? Aí, pra ilustrar todo esse rolê, eu trouxe alguns versículos, todos de Mateus 6, e que traz as palavras de Jesus acerca disso que eu vim tratar hoje. Mateus 6,8 diz: Seu Pai que está no céu sabe de tudo o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Na sequência, Mateus 6,25 diz: Não vos andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Na sequência, Mateus 6,32 diz: Porque todas as coisas que os gentios procuram, o Pai Celestial sabe que precisa delas. E Mateus 6,34 diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Mateus 6,26 diz: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes tu mais valor do que elas? E aí, meninas, o que é que rola? Jesus, ele veio de lá dessa fonte de energia criadora, falou assim: não tá dando. Não tá dando, olha pra aquilo ali. Não tá. Eu vou lá, vou tentar ajudar eles. aí Jesus foi, saiu de lá de onde ele tava, começou a densificar sua energia para poder chegar aqui no terceiro plano e ensinar a gente todas essas coisas. Por isso, independente de religião, eu acho muito valioso ouvir o que ele tem a dizer. E quando ele encarnou, óbvio que ele se esqueceu, né, desse movimento que ele fez, mas só que em algum momento ele redescobriu a sua missão aqui na Terra e ele começou a perceber que quando ele se entregava à energia criativa, quando ele confiava, as coisas elas aconteciam com naturalidade, elas aconteciam sem esforço. Porque a gente se esforça muito pra conseguir as coisas básicas da vida, né? E essa não é a nossa essência natural. Jesus percebeu que quando ele confiava e se entregava à energia da força criativa, as coisas fluíam com naturalidade. Aí você vai me dizer, então tá, por que que ela não continua provendo? Por que que não me provém? Eu tô aqui me esforçando pra caramba pra fazer as coisas. E sabe, cadê? Cadê isso aí que tu tá falando?
E aí que a gente entra na história. Por quê? Porque quando Deus criou a gente, ele criou a gente também como forças criativas. Ele não criou a gente para ser simplesmente... Ele nos deu inteligência, ele nos deu poder mental, né? A força criativa é um poder mental. Nos deu também esse poder mental. E aí, a gente tem o poder de criar as coisas. O que é que a gente criou? A gente criou separação, a gente criou segregação. A gente se separa... Não tô falando só de Deus, não. A gente se separa de tudo. É como se a separação fosse uma característica inerente à nossa existência, vivendo como sociedade atualmente. E a gente, por isso, vive a partir do medo, né? Porque nós somos coletivos. A comida que a gente come, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, as coisas que a gente aprende, tudo vem de fora e passa pelo filtro do eu, né? E volta pra fora, mas só que sozinho a gente não consegue existir no espaço sozinho, sem nada. Não existe essa possibilidade. Nós somos coletivos. E aí, sendo seres coletivos e vivendo sob o mandamento do afastamento, como é que, sabe, não encaixa. Então a gente vive aqui cercado de tudo, mas a gente se afasta disso. E aí daí vem o medo, né? A gente tem medo porque a gente tá junto de todas as coisas, a gente faz parte de tudo, mas a gente não confia, a gente não quer se integrar, a gente quer se afastar. Entende? A gente pensa da água que a gente bebe, por exemplo. Em algum momento da história a gente parou de entender que a água é uma parte da gente. E aí a gente começou a tratar a água como se ela não tivesse tanta importância assim, sendo que ela tem, ela é parte de nós, né? A gente devia tratar a água com amor tanto quanto a gente devia tratar nós mesmos. E aí a gente começou a tacar lixo lá na água e tal. E aí agora a gente tem medo da água que a gente bebe porque a gente não sabe o que tem ali. Se a gente fizesse parte, se a gente integrasse essa água, se preocupasse com essa água como parte da gente, a gente provavelmente tomaria mais cuidado com ela e a gente provavelmente saberia de onde ela vem. Mas a gente delegou essa obrigação para uma outra pessoa que a gente não conhece e aí tudo começa a ficar tão complexo, sabe? Eu não tô falando só de água, eu tô falando de tudo, todas as relações. A gente não sabe de onde as pessoas vêm, a gente não sabe de onde a nossa comida vem, a gente não sabe de onde absolutamente nada vem e por quais processos essas coisas passaram, porque a gente não se integra, a gente quer se afastar, a gente quer o máximo possível se afastar de todas as coisas e de repente a gente escolhe apenas um caminho para prestar atenção e mesmo assim a gente não se entrega, a gente vive fechado e tudo isso nos fecha energeticamente também de muitas maneiras, né? Nos fecha para Deus, inclusive de muitas maneiras. Se esse Deus que tá em tudo, todas essas coisas das quais eu quero me afastar. E a gente ainda quer se afastar de si mesmo. Que Deus tá aqui também, a gente quer se afastar de si mesmo. Isso é muito doido, né? A gente fica fugindo das nossas sombras, a gente fica fugindo dos nossos medos, a gente fica fugindo das nossas aflições, a gente fica fugindo dos nossos talentos, dos nossos dons, dos nossos sonhos. A gente fica perdido, a gente não tem onde se ancorar. Às vezes a gente se ancora em outras pessoas que também estão perdidas. E aí tudo isso começou a ficar tão complexo, tão complexo, tão complexo, que a gente se afastou da essência de Deus, que é simplesmente se deleitar no todo, sabe? Fazer parte de tudo, me conectar com a casa que eu moro, me conectar com o corpo que eu tenho, me conectar com as coisas à minha volta, me conectar com a água que eu bebo, com a comida que eu como, me conectar com o ar que eu respiro. Porque sou eu, porque eu tô aqui, minha história tá aqui, as minhas moléculas estão aqui, o que me nutre tá aqui, as vitaminas que alimentam meu corpo estão aqui, elas vêm de fora, então elas são parte de mim também. Elas são parte inerente de quem eu sou. Gente, outra coisa que eu não disse no vídeo, mas eu queria muito que vocês soubessem, é que as nossas crenças de que as coisas são difíceis de conseguir, elas criaram uma egrégora terrestre de dificuldade. Então, consequentemente, por a gente acreditar nessa dificuldade, ela se materializa e se torna real, tá bom? É isso. E então, se a gente for capaz de integrar isso, naturalmente confiar e se entregar, naturalmente esse poder criativo, provedor, ele nos acessa.
Se conectar com Deus é muito mais do que se conectar com a energia que tá lá em cima. É uma energia que tá aqui, ela tá aqui agora. E aí a gente não se conecta com ela. Então como é que ela vai acessar a gente? Como é que ela vai manifestar milagres? Como é que ela vai conseguir te oferecer o que você precisa se você não quer aceitar, se você não confia nas coisas que você vê, nas coisas que você experimenta? Eu não tô dizendo que é fácil também se conectar e se entregar, porque a gente criou toda uma egrégora de afastamento e de medo agora, né, na Terra. Existe toda uma egrégora disso, muitas mentes acreditando na mesma coisa ao mesmo tempo. Mas só que é possível, a nível individual, que a gente supere nossas crenças limitantes de afastamento, que a gente consiga prospectar o amor em volta da gente, dentro da gente. Porque o amor integra, o amor aproxima. E aí o amor aproxima Deus da gente, consequentemente. E a gente não precisa mais se preocupar tanto, né? Quantas pessoas existem no mundo que têm estilos de vida muito autênticos, muito próprios, que dizem respeito ao Deus interior, à verdade delas, e elas têm tudo que elas precisam, né? Enquanto as outras não. E eu não tô julgando ninguém, não tô querendo gerar culpa, não tô querendo gerar apontar culpados nessa conversa, só tô tentando dizer que existe um poder que talvez você não conhecia, que é esse poder que eu tô falando agora, e que há uma possibilidade de acessar ele, então por que então agora, compreendendo isso, você não acessa? E vamos para dicas práticas também, né? Que aí eu falei sobre tudo isso, sobre todo esse rolê de que existe uma energia que provém o que a gente come, o que a gente bebe, onde a gente mora, que provém todas as nossas necessidades enquanto pessoa. É só essas necessidades básicas? Não, e claro que não é. Tudo que mantém a gente feliz, que nos dá uma existência plena nessa experiência aqui de encarnação. Mas isso é uma questão muito de você com você mesmo, vai muito de como você se sente, vai muito de confiar também que as coisas elas naturalmente fluem. Então, Mika, mas me diz aí, me dê dicas práticas. Eu quero saber como é que eu faço isso sim, na lata. E aí a gente vai para as dicas de sempre, porque todas elas têm esse mesmo objetivo de te trazer de volta ao seu centro, de te conectar contigo mesma, de te conectar às outras coisas. E a primeira delas é sempre, sempre, sempre o quê? Meditar. Medite, porque você vai se conhecer, porque você vai se conectar com as coisas à sua volta, você vai aprender a se conectar com o seu corpo, você vai aprender a se conectar ao som do ambiente, você vai aprender a se conectar com as sensações. Porque todas as sensações, elas são experiências que vêm de fora, né? Ore, porque apesar de todas essas barreiras, as quais eu falei que a gente constrói, eu gosto de dizer que o amor de Deus é como um vento impetuoso que vem sobre seus filhos, né? Que vem para aqueles que chamam. Então, se você se afirma aberta para transponer essas crenças limitantes ou para receber essa providência divina, você vai ser ouvido e você vai ser alcançado, contanto que você dentro de si já esteja integrado com essa energia, sabe? Contanto que você já esteja receptivo e alinhado com essa energia. Porque esse é o momento de se abrir, o momento de se conectar com Deus, é o momento de estar aberto, é o momento de estar despido de si mesmo, sempre, sempre, sempre. Na verdade, pra tudo, né, gente? Pra se conectar com a gente mesmo, pra se conectar com as pessoas que a gente conhece, as nossas relações. É muito importante estar vulnerável. Eu sei que é um pouco difícil estar vulnerável diante de todo mundo, porque a gente corre riscos, querendo ou não. Mas tente dentro de você se sentir mais confortável com a sua própria existência, sabendo que existe essa energia que vem da fonte, que tá aí pronta pra te prover, contanto que você já tenha se declarado aberto a ela. Porque quando a gente pede esse tipo de coisa, o universo começa a mudar situações consequentemente para alinhar a nossa energia. Alguns podem chamar de provações, né? E aí a gente passa por isso, a gente aprende o que a gente tem que aprender e a gente tá um degrau acima, a gente tá mais próximo dessa energia.
provedora. Então aceite essas situações com amor, passe, porque nem sempre é simples, mas enfrentar e passar pelos desafios é sempre engrandecedor. E confie, acredite que a espiritualidade mandou algumas situações na sua vida para que você possa aprender com elas, para que você possa superar. Eu não sei, todo esse papo é muito gratiluz. Me deixa até um pouco desconcertada, mas eu realmente acredito e vivi isso. E eu quero muito que vocês possam também ser um pouquinho gratiluz, sabe? Um pouquinho Haribo. Um pouquinho de, a vida é paz e amor. E porque a gente sabe que nem sempre é, porque as sombras existem, elas estão aí pra serem vivenciadas e experienciadas também. Mas se a gente passa, sabe, pelo fluxo, as coisas acontecem, elas vão acontecendo. Você sabendo o que você quer, estando receptivo aos aprendizados que vão te levar ao que você quer, porque as coisas, elas são naturalmente orquestradas por essa força divina de acordo com o que você está vibrando, com o que você está pensando, com o que você está sentindo, com quais são os seus objetivos. Mesmo que a gente não fale, como diz esse versículo, né? Teu pai que está no céu sabe de tudo o que precisa antes mesmo de pedires. É sobre isso, sabe? Deus ouve todas as nossas vibrações, porque Ele é toda essa vibração. E tudo à volta se harmoniza de acordo com essas vibrações. Então, tente confiar mais um pouquinho. Não tô dizendo que é fácil. Eu não tô dizendo que as dificuldades não existem. Mas escolher passar por elas e sabendo o que você quer, vibrando o que você quer, na medida do possível. Eu acho que tá mais que suficiente, sabe? E logo logo você vai perceber, se você se declarar aberto. Diga assim, ó, universo, eu tô aberta a acessar a força provedora que vem da fonte. E consequentemente você vai ser ouvido e as coisas vão começar a se harmonizar para isso. Sinta no seu coração que você quer isso, porque é um direito seu. Se você gosta de cartinhas, amanhã a gente tem vídeo sobre tarô, baralho cigano, então fica aqui, a gente tem vários durante a semana, né? Então fica aqui pra me acompanhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de expansão pessoal, espiritual, se inscreve, me segue nas redes sociais que vão estar aqui na descrição, que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, pra a gente se acompanhar, pra gente trocar ideia durante essa caminhada. Só queria dizer que eu não quero falar isso aqui sobre o caráter religioso, porque eu não tenho nenhuma religião, sobre o caráter, sobre uma visão moral, uma visão dual ou moral acerca de culpabilidade, de obrigação, de eu, de você, de ninguém, isso com relação a nada. Eu só tô falando sobre uma lei que existe, que tá aí pra todos nós, e que eu queria deixar claro, eu queria mostrar pra vocês que ela existe, pra que vocês pudessem acessá-la. E é só isso mesmo. Então tá, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Seu pai que está no céu sabe antes. Não vos andeis. É o que mesmo? Não é a vida mais do que o mantimento, tampouco o corpo mais do que o vestido. Não é a vida mais do que o mantimento. Na sequência, Mateus 6. Enfim. É muito complexo pra explicar.